Olá, terceira temporada do Mochileiro Podcast, agora na nossa sede em Agriões, e hoje o bate-papo é sobre ciclismo, mas um ciclismo diferente, que é o ultraciclismo, uma prova duríssima realizada na Serra da Mantiqueira, com a participação de um atleta aqui da cidade, Gustavo Alves. Bom, Gustavo, primeiro, bem-vindo aqui novamente à casa e para falar de um assunto totalmente diferente, aliás, novidade para você também, né? Marcelão, cada hora é uma novidade na minha vida esportiva, né? Mas obrigado por ter convidado para vir falar sobre o Bikeman. Essa prova que é novidade para mim, eu acho que para muitos aqui da nossa região ainda não tiveram o prazer de explorar o mundo do ultraciclismo de forma competitiva, e que eu acredito que nos próximos anos aí isso tende a crescer bastante, e eu tive a oportunidade de estar estreando aí nessa prova. Então, o Gustavo vai falar sobre o Bikeman, uma prova de mais de 500 quilômetros. Imagine você, 500 quilômetros. Tem gente que faz numa paulada só, o Gustavo dividiu em dois. Ainda assim é difícil demais e é uma modalidade diferente. O ultraciclismo, primeiro, Gustavo, é uma prova, realmente você falou, uma prova relativamente nova, né? Se a gente for comparar com as outras competições que vem acontecendo não só no Brasil, mas no exterior aí, com anos de história. E que prova é essa aí, Bikeman? O Bikeman é um circuito mundial de ciclismo de ultradistância. A gente aqui no Brasil já viu muitos eventos, até próximo da gente aqui, os randonnée. Os randonnée são eventos de ciclismo de ultradistância também, mas não são exatamente uma competição que você vai ter primeiro, segundo ou terceiro lugar. Você vai ter um percurso para cumprir. O Bikeman não, o Bikeman é a competição realmente. Você tem uma distância, um percurso muito longo. No Brasil são 3 etapas, no mundo são 11 etapas, sendo a maior parte na França, tem uma etapa em Marrocos também, e o Brasil tem 3 etapas, uma de 1.000 km e 2 de 500 km. Essas etapas vão gerar um ranking mundial do Bikeman, que a partir do momento que você faz pelo menos 2 provas, você já começa a ficar ranqueado. É como se fosse um campeonato mundial de ultradistância. Ao final do ano, quem pontuar mais, quem tiver feito mais provas ou tiver feito mais pontos nas provas, vai ser o campeão do circuito mundial aí do Bikeman. Paralelo à prova que você participou, estava rolando uma prova na França, né? Eu estava acompanhando lá, acho que tem lá como você acompanhar, né? Na internet, onde está cada atleta. Eu fui pesquisando para ver se eu achava a edição aqui do Brasil que você participou. Vi que estava rolando uma prova na França também. Sim, teve uma em Córcega, uma etapa de 500 km também. E 15 dias antes tinha ocorrido no mesmo lugar uma de 1.000 km também. Agora, Gustavo, foi uma prova para você diferente também no sentido que você participou em dupla, né? Você não competiu sozinho, você não correu sozinho. Fala um pouquinho sobre o seu parceiro nessa empreitada aí. Dentro do regulamento do Bikeman, você pode correr na categoria solo ou na categoria dupla. A categoria dupla, de certa maneira, esse ano foi o ano que deu bastante gente nas duplas, começou a aumentar o número de participantes em dupla. E eu achei bastante interessante a oportunidade de correr em dupla pelo fato da gente estar estreando em Bikeman, né? O Leandro já tinha feito o ano passado o Bikeman lá no Rio Grande do Sul. E uma questão de segurança mesmo, de um poder ajudar o outro. E, afinal de contas, você passa a noite pedalando em lugares que você não tem realmente, alguns pontos, muito pouca estrutura de apoio. Isso é uma das características da prova, né? Você tem que ser autossuficiente, então você tem que levar tudo que você precisa ali. Comida, água, você tem que achar o caminho através de sistema de navegação, a parte mecânica da bicicleta você tem que saber se virar, se der algum problema. Então a dupla te dá uma certa segurança, né? Mas para isso você tem que achar o parceiro certo, né? E a dificuldade está aí, você tem uma coordenação, tem um planejamento onde os dois se sintam bem, se sintam à vontade. Os dois têm que ter um condicionamento similar também, acredito, né? Não adianta um cara estar voando e o outro não, né? Exatamente. Apesar de você ter feito treinamentos, planejamentos, ter executado horas e horas de treino juntos, chegando a hora lá, pode acontecer de tudo. Como assim, sendo bem
sucinto na colocação em relação à performance. No primeiro dia eu estava muito melhor que o Leandro, no segundo dia ele estava muito melhor que eu. E um ajudou o outro o tempo todo. Mas para isso acontecer, você tem que ter um entendimento muito grande de respeito ao seu companheiro, da sua dupla, para que não haja um desentendimento. Né? Poxa, cara, está me atrasando, cara, a gente podia estar mais na frente, pô, dando mais rápido. Não. É respeitar e entender que naquele momento você tem que tirar o pé e acompanhar o cara. E num outro momento pode ser que seja o inverso, como aconteceu. Então, essa interação entre os atletas é um grau de dificuldade, aumenta o grau de dificuldade da prova também. Né? Que a gente tem vários relatos de duplas que durante a prova se desentenderam e, infelizmente, concluíram separados. Aliás, esse suporte que um dá para o outro, tem a questão do suporte psicológico também, né? Porque você fazer uma distância dessa, né? Foram 555 quilômetros. Não, 500 quilômetros. Nós tínhamos 55 horas para completar. 55 horas. Foi aquele monte de 5, então 500 quilômetros para ser vencido em 55 horas. E no máximo 55 horas. Sim. Ou seja, às vezes um errinho de alimentação, por exemplo, mesmo por mais que você se prepare aí há meses preparando, eu acompanho você está um tempão treinando, mas às vezes na hora, né? Se tiver um errinho, alimentou errado, não vou deixar para comer mais à frente. Sim. Aí um tem que estar lá dando aquele erro de suporte. Navegação, cara, custa a tua prova toda. Tiveram atletas que erraram a navegação e ou passaram das 55 horas, completaram o percurso mais acima do tempo limite, e outros abandonaram realmente porque o erro foi significativo e a pessoa não teve disposição para voltar para o percurso. Né? Que, aliás, é uma coisa interessante. Você pode até, dentro do regulamento, errar, passar direto de um ponto. Não obrigatoriamente você precisa voltar pedalando para aquele ponto, mas você tem que voltar para o ponto onde você errou. Então você pode conseguir uma carona e o cara te leva para o ponto que você errou e você continua a rota dali. O ponto original da rota. Chegou no original aí. Você não pode cortar caminho, tem que passar por todo o percurso. E como que a organização sabe se você passou pelo percurso? O dispositivo de controle, né, o rastreador, né, que cada atleta recebe um rastreador, que entre outras funções tem essa de ver se você cumpriu o percurso todo, se você passou pelo percurso ou se você cortou o caminho. Se aconteceu alguma coisa com você durante a prova, esse rastreador é o seu sistema de segurança. Você pode acioná-lo para pedir resgate. Você pode mandar mensagem para a organização para, resolver parar para dormir. Você pode ter um botão de mensagem que você aciona para enviar uma mensagem. Até para ele entender que não está acontecendo nada errado, né? Porque o cara parou, está muito tempo ali. Está 5 horas parado. Mas tá... Porque tem de toda a situação, Marcelo. Tem a situação que o cara, a maioria, né, de nós, conseguiu chegar em locais para dormir, numa pousada, em algum lugar seguro. Mas tem situação de prova que o cidadão resolve dormir no ponto de ônibus. Então, quando o localizador, quando o staff está olhando no localizador e está vendo você parado num ponto onde não tem nada, no mínimo estranho, né? Ficar horas e horas parado ali. Quando dormiu, pode ter caído, por exemplo. Pode ter caído. Cair fora da pista. Pode ter caído. Às vezes eu até acompanho a prova por sua causa, né? Para ver como é que está o Gustavo. Fiquei acompanhando a prova direto, vi até uma dupla mista lá que o homem, o rapaz da dupla, falou que acompanha dele. A entrevistadora, acho que é Jéssica Pink, né? Ela entrevistando como é que ia ser, falou, a gente vai tentar não dormir, mas de repente a gente para em um ponto de ônibus, falou justamente isso, para dar uma dormidinha, assim, seja fora do planejamento inicial. Agora, Gustavo, 500 quilômetros de bike, né? Para ser feito até em 55 horas, mas onde começa, onde termina? Vocês fizeram a região da Serra da Mantiqueira, né? Que locais vocês passaram? Esse é o Bikeman Mantiqueira, né? Bikeman 555 Mantiqueira. Nós largamos e chegamos em São José dos Campos. Então foi um circuito. E aí nós começamos em direção a Monteiro Lobato, depois fomos de Monteiro Lobato, a gente foi em direção a Monte Verde, Gonçalves. Gonçalves era o PC1, fica num ponto bem alto, estava bem frio lá em cima. Ali é bem dentro da Serra de Mantiqueira. Monte Verde também, um lugar alto pra caramba que a gente passou.
E aí depois nós fomos em direção à Luminosa, que já está dentro do Caminho da Fé, né? Um ponto clássico. Uma das serras mais famosas, Caminho da Fé, a Luminosa, ainda teve uma Luminosa no meio ainda. Teve uma Luminosa que a gente... Aí entrou a nossa estratégia de pernoitar na Luminosa, que é um lugarejo, para encarar essa serra, que era a serra mais longa do percurso. Dali a gente desceu como se fosse para Campos do Jordão, mas não chegamos a Campos do Jordão. Aí já saímos do Caminho da Fé de novo, em direção a Piranguçu, uns lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Depois Venceslau Braz, e aí já voltamos para Minas. Nós ficamos entrando em São Paulo, entrava em Minas, entrava em São Paulo, entrava em Minas, mais barato. Toda hora divisa de Minas com São Paulo. E aí voltamos para Piquete, aí chegamos em Piquete, onde era o PC2, e ali voltamos já pela parte baixa da prova, aí já não estava mais na serra, já era mais na parte baixa. Pindamonhangaba, onde tem os arrozais, que é um lugar lindo demais, ficamos 50 quilômetros pedalando dentro de plantação de arroz, muito legal. Depois passamos em Caçapava e até voltar para São José dos Campos. Acredito até, não sei se a organização da prova pensou nesse sentido, essa etapa final mais plana, para dar uma aliviadinha, né? Já até ali já pedalou, sei lá, 300, 400 quilômetros. Eu não sei se ele quis ser tão bonzinho assim, não, mas foi só uma questão de poder montar o circuito de forma que casasse com a distância e tal. Então é um plano igual o Bro fala, né? Tudo plano, mas não é plano nada, não. Tinha 1.300 metros de ganho de altimetria nesse trecho, mas muita terra, cara, muita terra. Esse trecho de gravel, né? Com a bike gravel naquelas costeletazinhas na terra, aquilo ali vai cansando. Esse trecho foi doído no final. Aliás, sobre a altimetria, né? Você falou que são 500 quilômetros e a altimetria também bate lá quase 10 mil, né? Foi 9 mil, para essa prova foi 9 mil. É muito morro, é um Everest para subir. É muito morro, muito morro. O trecho, e o mais interessante, né? Dos 500 quilômetros, os 7.500, 7 mil, vamos dizer assim, estava concentrado em 300 quilômetros. Então, 7 mil metros de ganho de altimetria, o Everest estava concentrado em 300 quilômetros. Então, a gente largou com um trecho muito plano, 70 quilômetros, bastante plano, e fomos até o 355, foi até menos de 300 quilômetros, dentro da Serra da Mantiqueira. E aí, realmente, ali nós subimos e descemos muitas e muitas subidas com um nível de dificuldade muito alto. Você falou da largada, eu vi um vídeo seu falando lá da largada, que o pessoal... Não, uma prova de 500 quilômetros, o pessoal vai sair tranquilo, e o pessoal já esgulepando na saída da prova. Já. Um ritmo alucinante, alucinante. O pelotão eram 125 atletas, também foi o maior número de participantes esse ano. E o pessoal não sai para brincar, não. Assim, tem uma turma que vai para ganhar mesmo e acaba esticando lá na frente, e aí o pelotão tenta ir junto, né? E saiu na madrugada, né? Com a largada. Largada às 5 horas da manhã, começa na sexta-feira. Começou na sexta-feira, dia 30, 5 horas da manhã, e terminou meio-dia de sábado. Cara, Não, desculpa, meio-dia de domingo. Meio-dia de domingo. O seu tempo, né? Porque a gente vai falar sobre... Não, o primeiro. Não. Os 55 horas terminava meio-dia de domingo. Aliás, então é o prazo final para chegar. Aliás, você tinha me explicado mais ou menos antes que você tem essas 55 horas para cumprir os 500 quilômetros. Você pode até passar, mas aí você não entra lá na classificação de finisher. Como é que são essas diferenciações aí? Pelo regulamento, se você completar até 55 horas, você entra para o ranking que está disputando o campeonato mundial. Se você passar de 55 horas, você pode completar até 60 horas. Você vai receber a medalha de finisher, a camisa de finisher, as honrarias de ter completado a prova, mas você não está ranqueado dentro do circuito Bikeman. Basicamente é isso. Então, pelo que eu vi de informação, poucas pessoas não completaram dentro de 55 horas esse ano, essa etapa. Talvez eu vá errar, mas pelo que eu vi, mais ou menos 125 largaram. Acho que um pouquinho a mais fez inscrição, mas um ou outro não foi, fez inscrição, não foi. 125 largaram e acho que 95 completaram a prova. Por aí, nessa faixa. Né? Teve gente que pode ter tido aquele problema que você falou, né? O cara errou o percurso. Ou quebrou, né? Quebrar fisicamente, né? Quebrou a bicicleta, não quebrou. Não, mas teve quebra de bicicleta também. Teve quebra também de bike? Teve. Então, 95 é um número alto, mas... Alto. O organizador tem estatística de tudo lá, o Vini, né? Ele é um cara extremamente organizado.
E a média segundo ele, é em torno de 70 e poucos por cento. Esse ano bateu quase 80% de pessoas que completaram. E teve uma situação bem interessante, teve um candidato lá a fazer a prova com um monociclo, cara. Cara, eu vi alguma coisa disso, mas ele completou? Não completou porque quebrou o monociclo, na verdade. Olha, com uma bicicleta normal, já é uma luta. É até interessante depois a gente tentar achar a imagem do monociclo. Um monociclo com aro 32. Porque assim a gente pensa em monociclo daquele do circo, né? Da rodinha pequenininha. Não, era enorme a roda. E catraca livre, o cara pedalava, tinha um freio na frente do banco e ele carregava uma mochila onde tinha as coisas que ele precisava levar e água e tal. E não, acho que no vídeo da largada ele aparece, mas ele conseguiu pedalar uns 90 quilômetros e... Aí, ó. Cara, mas como é que sobe morro com um negócio desse aí? Cara, eu gostaria de ter visto também, tá vendo? Tem uma lanterna adaptada aqui, porque é obrigatório ter lanterna, né? Ele ia pedalar de noite. E eu sei que ele teve um problema mecânico ali, o freio ali na mão dele, ó. E o que acontece é que ele, quando ele vai descer, quando ele entra numa descida, ele fica beliscando no freio ali e fica dando aquela balançada para frente, volta. Assim, deve ser extremamente complicado de se fazer isso. Mas ele teve um problema mecânico, parou antes do quilômetro 100, se não me engano. Então, e a apresentadora Jéssica também, ela corre umas provas longas também. Ela é referência, cara. Se eu não me engano, ela é namorada do Rafa, né, do canal de bike, ou era, não sei. Não, acho que eles são um casal. São dois grandes atletas aí, nacionais aí. Ela é muito forte. Já tô curioso, né? Aro 32, né? 32. Nem sabia que estava rolando aro 32 no Brasil já, e o cara me aparece com um monociclo de aro 32 para fazer uma prova dessa. Você que gosta de ter uns negócios diferentes de colecionador, mais uma para tu. Esse aí já passou do diferenciado. Não dá para imaginar o cara assim, subindo uma luminosa com um negócio desse. Me parece que ele não foi assim um cara inconsequente, que chegou lá e tentou fazer de qualquer jeito. Ele já fez provas de 200 km, 300 km já com monociclo. Ele já tem uma experiência. Então era um desafio talvez maior para ele, que ele já tivesse feito, mas infelizmente... Como diz os antigos, já tem maluco para tudo, né? Tem maluco para tudo. A gente se acha maluco, esse cara é muito mais... 500 km, tem uns mais malucos que vão de monociclo. Gustavo, a gente falou dessa distância, né? 500 km é uma distância considerável para fazer de bicicleta, principalmente dentro dessa margem de tempo, né? Que é um tempo curto, que não é só a questão da distância. Às vezes, se você tiver uma semana, você faz 500 km passeando. Agora, você tem ali até 55 horas para fazer os 500 km. E, além disso, tem muito morro para subir, para descer, que cansa. Dá para você cravar qual foi assim, a região mais difícil? Falando, essa região foi dureza, assim. Um fator que a gente não falou aqui ainda é sobre o peso da bicicleta, né? O que acontece? Fazer isso com uma bicicleta comum, a nossa bicicleta de treino, que pesa em torno de 10, 11 quilos e tal, tem umas bicicletas dessas aí, até abaixo de 10 quilos e tal, já é difícil, porque realmente é uma performance que você tem que estar treinado para fazer. Aí você coloca aí essas bikes com todos os equipamentos, essas bolsas que estão aparecendo aí, a minha estava com 16,5 kg. Então, onde que o bicho pegou? Ao chegar nas subidas mais inclinadas, que foi a subida do Juncal, que já estava de noite, a gente já tinha passado pelo PC1, já estava com 200 e poucos quilômetros. Assim, a título de informação numérica, o primeiro dia nós pedalamos 230 quilômetros, com 5.300 de altimetria. Nunca tinha feito uma altimetria tão grande num dia só. E aí, quando a gente chegou nessa subida do Juncal, a gente já estava com 210, mais ou menos, com praticamente 5.000 aí de altimetria, ou quase lá, estava 4.000 e cacetado. E aí não teve jeito, foi a primeira hora que a gente empurrou, descemos da bicicleta. Às vezes você vai forçar tanto e é melhor até para descansar o corpo. Estava muito desgastante, a gente estava muito lento, a bicicleta perdendo tração na frente, e vai para cá e vai para lá. A gente sabe que a subida vai ficar ruim quando ela está coberta de bloquete, né? Porque boa parte do percurso é de terra. Mas esse percurso de terra, os trechos de terra, quando começa a botar bloquete... É porque ficou difícil para um carro subir e tiveram que botar o bloquete lá. Essa subida do Juncal foi assim. E no segundo dia a gente já começou o dia subindo a Luminosa. A gente dormiu na cidade, né, fica ao pé da Serra da Luminosa, e saímos, já encaramos 15 km de subida. Passando Dona Inês, quebra-perna...
Aí que tá, novidade também. A luminosa, nessa serra que a gente subiu, chama Luminosinha. É por onde os carros sobem. É uma variante da principal. Então o caminho da fé sobe pela Luminosa, onde fica a Dona Inês, o quebra-perna lá, e tem para a direita, que é a Luminosinha. Só que a Luminosinha é maior que a Luminosa, ela tem 15 quilômetros, e alguns trechos ela chega próximo lá do quebra-perna, ela não chega a ser tanto, mas... E aí no segundo dia a gente deu umas empurradinhas ali também. Que eu me lembro foram os 2 trechos mais difíceis que a gente encarou a nível de dificuldade de inclinação. E o final da prova, que a gente já estava moído, né? Era tudo praticamente plano para chegar, mas aí foi um problema psicológico, na verdade. Né? Foi aquela expectativa de terminar rápido. Faltavam 140 km para terminar, depois do PC2, e nós achamos que ia ser rápido, né? Ia ser... Só falta 140. Só falta 140, e com pouca altimetria. Enfim, aí chegou uma hora que faltava praticamente 30 quilômetros, e a gente já tinha andado muito na terra, nesse trecho, muito na terra, e cansado, todo mundo cansado. E a gente entrou praticamente, a gente foi em Caçapava isso. E de repente entrou outro trecho de terra com subida, cara. Pô, aquilo ali deu um banho de água fria na gente. Era subida pedalável, não era nada demais e tal, mas... O psicológico é um problema. A gente estava vindo bem no asfalto, rendendo, sabe? Uma passada boa, uma velocidade média boa e tal, que teoricamente ia nos levar a chegar antes de meia-noite. Né? A nossa previsão, assim, não tinha previsão exatamente, mas começamos a vislumbrar essa possibilidade. E aí, quando caiu nesse trecho de terra com subida, o Leandro e eu olhamos para a cara do outro, cara, não acredito que a gente vai ter que encarar. E aí foram mais 18 quilômetros de terra, cara, e sobe, desce, para completar o resquício de altimetria que faltava. Enfim, foram esses 3 trechos aí que eu acho que... Uma característica dessa prova, né, o Gustavo comentou aqui do peso da bike e do que eles estavam levando, que você tem que ser autossuficiente, né? Você tem que levar... começa à noite com frio, tem que levar o casaco. Vai ter uma muda de roupa para outro dia, você leva a muda de roupa. Ferramenta para consertar a bicicleta. Alimento. A gente vê que todas as bikes aí dessa prova estão com algum tipo de bag ali, né? Seja no quadro, seja na parte de trás, ou o cara está levando uma mochila, né? Que não é recomendado você botar o peso nas costas, mas tem sempre alguém que vai nessa vibe aí. E dentro das bags de vocês, o que vocês levaram aí para essa prova? Eu tentei ser o mais econômico possível, só que a organização exige alguns itens obrigatórios. E como a previsão era de muito frio, tinha aquela frente fria para entrar e tal, também sugeriram que a gente levasse um pouco mais de agasalho. Isso acabou pesando e eu nem usei todos os agasalhos. Por exemplo, uma capa de chuva impermeável eu tinha que levar, isso também tem um peso, né? De certa forma ela tem um volume maior. Um fleece, que é aquele casaco mais que o montanhista usa muito, né? Uma segunda pele, um bretelle para usar no segundo dia. Muitos atletas optam em usar a mesma roupa os 2 dias, não vejo nada demais, mas eu penso que são mais 200 gramas ali dentro desse contexto. Para não usar uma roupa que vai estar úmida no outro dia. Exatamente, e se você tomar uma chuva, porque até dá para você fazer dar uma camuflada na sujeira ali quando você chega para dormir em algum lugar, dá para você dar uma lavada, se tiver um ventilador, a gente pendura a roupa no ventilador, larga no dia seguinte, às vezes a roupa já até secou. Mas como nossa previsão de dormir era muito pouco tempo, não ia dar tempo de secar, e muito frio. Então, cara, não tinha como muito planejar manter essa mesma roupa, né? Então, optamos levar um kit de camisa e bretelle. Mas aí vem 2 câmaras de ar, ferramenta, bomba, comida pra caramba, que eu como demais, eu tenho que comer muito, senão o cavalo anda o que ele come. Eu sou comilão. Então, no final das contas, você põe aí 6, 7 quilos aí de coisas na bike, que foi bom, assim, durante a pesagem lá, eu vi algumas bikes até 20 quilos lá. Você falou da questão da alimentação, é uma alimentação que vocês levam para o decorrer do dia, né? Lanches, porque em algum momento vocês têm que parar para comer uma refeição de verdade, né? Porque, cara, uma distância dessa aí de bike... Sempre cara, só um tópico, essa foto de vocês aí eu achei sensacional, né? Cara. Foto da prova aí, tá no Instagram da prova. O Gustavo e o Leandro descendo aí, né? Dupla mesmo, lado a lado. E pegaram essa capelinha. Você deixa do Caminho da Fé, ó? Essa parte. Nós passamos por muitas capelinhas, mesmo fora do Caminho da Fé. Porque me remeteu uma que eu passei, mas eu não sei se é essa aí. Eu não sei te dizer exatamente onde foi essa aí, não.
Mas pela roupa que eu tô, isso aí foi no segundo dia, tá? Já era mais próximo da chegada. Porque eu tô de manga curta, na primeira noite eu já estava bem encapotado, estava bem frio. Isso aí, na segunda noite eu pedalei bastante tempo assim, só com a camisa mesmo, sem nenhum agasalho. Fotão. Mas então aí a alimentação, em algum momento você tem que parar para encarar uma refeição de verdade, aí uma janta, um almoço, né? Que você vai depender como você vai dividir a etapa, né? A gente tenta. Eu fiz um acompanhamento com o nutricionista durante o período de treinamento, e aí a gente chegou a um número que eu tinha que consumir em torno de 90 gramas de carboidrato por hora, para poder me manter com as reservas de glicogênio boa e tal. E realmente não tive cãibra hora nenhuma, não tive sensação de fadiga por falta de comida, não. Mas são alimentos muito doces, né? Carboidrato, na maioria das vezes, é tudo doce, né? E carboidrato líquido também. Quando chegava mais próximo assim, de um local onde a gente via que tinha condição de se alimentar, próximo de horário de almoço ou de jantar, realmente a gente caçava um restaurantezinho e aí parava, batia um pratinho razoável para dar sustância. Não ficar pesado, mas para botar um sal para dentro. Mas é fundamental você parar para comer direito e tal. Para gente que corre com alguma performance, mas não tanto quanto um atleta de ponta que ganhou. Os caras que ganharam a prova provavelmente não pararam para comer comida mesmo. Não. É muito gel de carboidrato. E assim, os caras fazem 20 e poucas horas, né? Então é outra tocada, né, dos caras. Não dá para parar, porque se parar, perde posição. Se vocês dividiram aí, você e o Leandro, em 2 etapas, uns 500 quilômetros, você já falou que ficou lá na Luminosa, e dormiram quanto tempo assim? Deu para dormir ou foi só aquela piscada de olho para recarregar a energia aí? Deu para dormir. O nosso planejamento bateu certinho. Quando chegou no PC1, quilômetro 192, o Leandro até meio que deu uma... Pô, Gustavo, vamos ficar aqui mesmo, não sei o que e tal. Pô, a gente já tá meio cansado, vai fazer muito frio daqui para frente e tal. Eu falei, Leandro, olha só. É fundamental a gente passar de 200 hoje e passar de 5.000 de altimetria. Porque você pensa que amanhã a gente vai ter mais quilometragem e menos altimetria. Então vamos fazer um esforço e vamos tentar ir até a Luminosa, que a gente já tinha deixado uma pousadinha reservada lá. Só que a gente achou que ia chegar lá por volta de 11 também da noite e chegamos 1h da manhã quase. Por volta de meia-noite, pouco. Também por causa desse trecho que a gente teve que empurrar lá no Juncal. Aí, enfim, chegamos lá e aí a moça já estava esperando a gente com o Caminho da Fé, é sensacional, né? Eles já estão acostumados com esse bando de maluco no meio da noite, no meio do nada. Chegaram lá, ela estava esperando a gente com a janta. E aí tomamos um banho quente e tal, trocamos de roupa, comemos e fomos dormir 1h e pouco da manhã. Acordamos às 5, então deu 4 horas de sono aí. Nós saímos para pedalar de novo às 6h da manhã. Aquele sono para recuperar mesmo, você tem que dar aquela... Foi muito bom, foi suficiente. Eu, assim, poderia ter saído até antes, que eu dormi 2 horas bem pesado, 3h da manhã eu já estava querendo acordar. Mas a gente tinha tratado aí outra questão de respeito à dupla. O Leandro precisava dormir um pouco mais. Ele falou, Gustavo, eu quero dormir até às 5. Eu falei, então tá bom, vamos ficar até às 5 aí. Mas eu, assim, 3 horas eu dei uma despertada que já dava para sair. Agora, a gente vai olhando aí as imagens, né? Serra da Mantiqueira aqui, entre Minas e São Paulo aqui. Cara, muito lugar bonito, né? Muito lugar bonito, né? Eu teria uma dificuldade que eu gosto de olhar, de fazer foto, eu tenho problema com isso aí. Mas, pô, isso acaba dando aquela animada, né? Que você vai distrair na cabeça, vai atravessando igual o Cafezal, plantações, essas capelinhas, né? Esses cantinhos aí de interior de Brasil, né? A questão de ser prova tem essa desvantagem, né? Porque a gente que faz cicloturismo, você aproveita muito mais o percurso, né? Aí, realmente, quem pedalou muito à noite viu poucas coisas bonitas, né? Quem passou na Luminosa à noite não viu nada, né? Nós pegamos algumas serras muito bonitas, nós descemos a serra para Piranguçu, uma serra enorme, mas muito inclinada, mas com um visual fantástico. E aí não dava para descer muito rápido, porque era de terra, e a gente curtindo ali. Descemos a outra serra para Piquete, com pôr do sol maravilhoso. Então deu para a gente que fez a prova em 2 dias, e a maior parte do tempo de pedal foi diurno, nós vimos muita paisagem bonita, muita. Aí dá vontade de parar para registrar, mas aí se você parar, você perde tempo. Então você só saca lá o celular da camisa, às vezes dentro faz uma fotinha. Dentro do possível, a gente tenta. Agora, Gustavo,
como duas aqui perguntas mais técnicas, não só sobre essa prova, mas acaba servindo para outra. Primeiro, como dosar aí a sua energia, a sua disposição para encarar esses 500 quilômetros? Porque você falou no começo, você pode estar bem, tô sensacional, mas se meter marcha vai ter problema. Aliás, eu tenho um conhecido meu do montanhismo, que é o seu Teles, que é uma referência aqui no montanhismo de terceira idade, que isso, uma dica que quase quem conviveu com ele pratica, que você tem que começar como um velho para terminar como um novo. Porque se você quiser começar como um novo, metendo bronca, vai quebrar no caminho. Sei que o cara seja realmente um cara alienígena, fora da curva. Como vocês aí fazem para dosar aí uma distância, altimetria e conseguir concluir, né? Porque tem gente que fala assim, não, o importante é fazer, não precisa concluir. Pô, mas você quer concluir. Se não concluir por algum motivo, tudo bem, mas você quer concluir a prova. Como dosar aí essa distância, altimetria e a disposição que vocês têm? Você tem que ter um autoconhecimento que ele vai ser adquirido ao longo do treinamento. Na verdade, o que vai acontecer na prova, a gente passou por todo um processo de autoconhecimento durante os treinos, né? Nós ficamos desde o ano passado, desde o final do ano passado, nós começamos a fazer os treinos juntos para o Bikeman, eu e o Leandro. Uma vez por mês nós saímos juntos para fazer um pedal muito longo, muito duro. Às vezes de um dia, às vezes de 2 dias. E até a gente achar um ritmo que foi realmente... A gente viu o ritmo que a gente ia fazer a prova num treino de 2 dias seguidos, que a gente fez 360 quilômetros com 7.000 de altimetria. E aí pegamos chuva nesse dia e tal, foi um treino super, super duro mesmo. Mas a gente terminou o treino e um olhou para o outro e falou, cara, é esse o ritmo, né? É esse o ritmo. E aí a gente reproduziu isso. A gente sabia, a gente não deixou a ansiedade bater no começo da prova, porque aquela largada que você mencionou aí, realmente, muitos foram embora, muitos largaram no ritmo dos ponteiros e daqui a pouco a gente começou a passar um monte de gente. A gente acabou concluindo a prova em 44º e 45º lugar e 5º lugar na categoria dupla. Tinham 13 duplas, nós ficamos em 5º. Mas foi uma prova constante, tanto que a gente não terminou como um jovem, como o seu Teles aí falou, mas a gente começou como um velho e terminamos com um velho um pouco mais novo, entendeu? Porque, meia idade. Meia idade, porque a gente não tinha... a previsão de fazer em 44 horas a nossa prova. A gente achou que ia fazer, o segundo dia a gente achou que ia virar a noite toda e ia chegar de manhã. Não, aliás, eu lembro que você comentou comigo, sei lá, umas 3 semanas atrás, que vocês queriam completar nos 55, que se chegasse nos 55 estava bom. Pô, vocês fizeram com 44 horas. Exatamente, foi muito acima da nossa expectativa. E eu acho que a gente conseguiu achar assim, o ritmo correto. Não que a gente não tenha errado. Por exemplo, nesse último trecho aí que eu estou te falando, da prova, eu dei uma esticada lá na terra, que eu estava me sentindo bem e achando que ia terminar logo o trecho de terra e acelerei. E aí queimei ficha fora da hora, entendeu? Aí depois, mais na frente, o Leandro deu outra cacetada no asfalto e também a gente acabou queimando ficha, deixou a ansiedade bater no final da prova, na expectativa de tentar chegar antes de meia-noite. Aí você começa a criar parâmetros, né? Porque, tá indo bem, vamos lá. Até então não tinha parâmetro nenhum, era chegar. Aí quando, nós estamos bem pra caramba, vamos terminar de meia-noite. Aí, cara, aquilo ali mexeu com o nosso planejamento, em vez da gente manter o ritmo que a gente estava constante e tal, para não fadigar, nós dois chegamos bem fadigados no final, assim, chegamos bem, ninguém fez vergonha não, mas chegamos bem cansados, poderia chegar mais inteiro se a gente não tivesse deixado essa ansiedade bater no final do pedal. Aliás, sobre o tempo, vocês fizeram 44 horas, a dupla vencedora fez 39 um pouquinho, quase 40 horas, não foi muito distante da dupla que venceu. E os caras experientes já, tá? Os caras que ganharam as 3 primeiras duplas já são duplas experientes, já fizeram outros Bikeman de 1000. Então nós fizemos um provão, cara. Fizemos mesmo. Ficamos a 2 horas da quarta dupla, se não me engano, 1h30. Que era um dos caras favoritos. Mas mais um pouquinho vocês pegavam um pódio aí, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque isso aí começa a te pressionar, né? Eu queria entrar com a cabeça bem tranquila nessas provas. Ficar com esse objetivo de pódio é concluir. Agora, sobre o tempo, pessoal, para vocês terem uma noção de como é que
a pessoas diferenciadas no mundo, né? Em dupla, 44 horas. Primeira prova do Gustavo nesse estilo de ultraciclismo. Agora, o vencedor na categoria solo, 22 horas. Cara, 500 quilômetros e 22 horas, ele não parou para dormir, não parou para... Nada. Cara, é um tempo muito absurdo, né? Se você for olhar assim. Esse ano, bem preciso, foi menos de 22, foi 21 horas e alguma coisa alta, mas baixou de 22. E ele é o tricampeão dessa prova, tricampeão, né? André Frois, ele lá do interior de São Paulo, um cara super simples, bacana demais. Aliás, é uma turma muito legal, um grupo muito... Apesar da prova ser uma prova autossuficiente, cada um por si, mas é um grupo que se ajuda muito, que na hora do perrengue ele está todo mundo pronto para se ajudar. E o Frois e os caras de ponta são muito bacanas também, são muito, muito próximos, assim, fácil de você trocar ideia e pegar informação. E aí a gente fica brincando com ele, né, cara? Cara, conta o segredo pra gente, o que você come, como é que é essa vida, o que você está fazendo, não é possível. O segundo e o terceiro colocado, que são fortíssimos também, fizeram em torno de 25 horas, cara, 4 horas a mais que o cara. E tipo assim, Frois, realmente a gente não sabe o que fazer para chegar em você. Desse jeito, na premiação, os caras falando, a gente não sabe o que fazer para conseguir andar no seu nível, porque nós estamos treinando pra caramba, nossos números são bons também demais, mas os seus números estão muito acima. É um cara diferenciado, realmente. Muito diferenciado, muito diferenciado. E esse ano teve uma particularidade que a prova, o terceiro lugar foi definido a 15 km do final, cara. Teve um sprint de 15 km, uma coisa assim sensacional. Inclusive o quarto colocado, o Anderson, era quem estava treinando a mim e o Leandro. Estava de mountain bike, os 3 primeiros de gravel. E o Anderson estava em terceiro, achando que já estava escapado, não tinha mais perigo de perder a posição, e o Davi veio de trás fazendo um contrarrelógio de 140 km e encostou nele, cara, e os caras brigaram 15 km. A chegada foi definida na última subida dentro da cidade já de São José dos Campos. Tipo, questão de 30 segundos de diferença um para o outro. Então, assim, você imagina, no final de 500 km você tem um sprint desse aí, um cara desse. Um sprint de 15 km, né? Não foi nem um sprint na chegada, não. Os caras vieram apertando, um tentando largar do outro e não desvencilhavam, os dois muito fortes. Só para você pessoal de casa ter uma ideia, 15 quilômetros é mais do que ir do Soberba à Várzea e da Várzea ao Soberba e voltar para a Várzea. É mais do que isso. É talvez ir lá do Hotel Alpino ao Soberba, do Soberba ao Hotel Alpino. Olha a pernada que é aí. Os caras andaram muito forte nesse trecho aí e ficou marcado assim, o vídeo da chegada dos dois, um chega e logo depois chega o outro, e se abraça e tal, apesar da competição ali, se cumprimentam, sabe, uma atitude de realmente reconhecimento, né, pelo que os dois fizeram. E de atleta mesmo. De atleta. Gustavo, sobre dupla, né? Você correu em dupla com o Leandro e várias outras duplas ali. Qual é a regra? A dupla tem que chegar junta? Como é que funciona isso aí? Se chegar separado tem punição ou não classifica? Como é que funciona esse regramento aí para correr em dupla? Bom, uma das coisas interessantes do Bikeman é que, por exemplo, no atleta da categoria solo, um ciclista não pode pegar vácuo do outro. Então, você não pode explorar a vantagem de ficar de roda, né, que a gente fala no ciclismo, né? A dupla pode, isso é uma das características, só a dupla pode. A dupla tem que andar junto, tem que chegar junto. Quase que a gente foi desclassificado porque eu esqueci minha caderneta que a gente tem um passaporte que você tem que carimbar nos PCs, e eu esqueci no hotel. E aí, quando chegou lá no hotel, o organizador falou, não, se você carimbar a última, se você trouxer aqui, eu carimbo para você e vocês vão ser classificados. Então, os dois têm que carimbar o passaporte, os dois têm que chegar juntos. Né? Se você, por exemplo, equipamentos de segurança, lanterna, pisca traseiro, se um tiver sem, pode desclassificar a dupla como um todo. Então, os dois têm que fazer tudo dentro do regulamento juntos, né, certinho. Uma atitude errada de um das duplas pode desclassificar, de um dos atletas pode desclassificar a dupla como um todo. Eu vi alguma coisa também, vi por alto, assim, parece que teve uma dupla que uma das pessoas se acidentou, né, teve um tombo. Sim. E teve que abandonar a prova,
mas o que sobrou, né, o que não machucou, concluiu, mas aí concluiu para concluir a prova. Esse foi né? finisher, ele recebeu as honrarias de finisher. Aí não classificou como dupla, não entra no ranking nem nada. Realmente fazer qualquer coisa em dupla, em grupo, realmente achar essa sintonia aí, não é fácil, não. Eu falo por experiência própria, porque minhas viagens de bicicleta, eu faço sozinho justamente por não achar alguém que alinha a ideia, né? Porque você tá, não, eu quero fazer outro, não quero fazer isso, aí puxa para lá, puxa para cá. É difícil. Às vezes você fica um ano planejando uma situação, chega na hora, vai ficar cada um puxando a corda para um lado. O Leandro até, desculpa te cortar, o Leandro até, por muitas vezes, ele se preocupou demais. Não, Gustavo, não vou fazer duplo, eu vou te atrapalhar, porque você tem mais experiência em outras provas de longa distância, não em Bikeman. Eu falei, cara, quem tem experiência nessa prova é você que vai me ajudar, né? Eu não tenho experiência em Bikeman. Mas ele achava que a gente não estava, que por algum motivo eu estava com um condicionamento melhor que ele e tal, e eu sempre fui muito sincero com ele. Falei, Leandro, olha só, a dupla, a gente vai estar treinando junto, a gente está se conhecendo e a gente está planejando uma prova junto. Então, se você estiver de acordo, eu estiver de acordo, e a gente, durante a prova, tem que ser muito sincero um com o outro o tempo todo, né? E abrir o... Cara, não estou legal, preciso parar. Cara, tá bem, eu estou bem? Vamos esticar um pouquinho? Vamos conversar, cara. É uma relação ali de 500 quilômetros, você fica ali trocando ideia e se entendendo. Né? Mas, graças a Deus, o Leandro tem um perfil psicológico muito bom, muito fácil de lidar, a gente se interage, tem uma interação muito boa. Então, não foi difícil. Desde o começo, quando a gente começou a treinar junto... a gente viu que realmente um completava ali o outro e que a chance de dar certo era grande. Porém, eu sempre bati nessa tecla. Se não treinar junto, eu não vou. Se a gente não fizer vários treinos juntos para a gente se conhecer, eu não vou. Chega na hora de descobrir como o cara anda. Não, olha que imagem, que local sensacional, cara. Esses cantinhos aí de Brasil aí, que o Brasil é rico, é bonito demais, né? E puxando o saco para São Paulo lá, cara, o asfalto de São Paulo é uma coisa absurda de andar, cara. Muito bom, cara. Interior de São Paulo com asfalto igual um tapete, cara. Não, quando você chega ali até perto de Campos Jordão, você vai vendo ali como é que é. Serras, estradas maravilhosas. No Serra da Mantiqueira, legal demais. Gustavo, sobre os participantes, duas observações aí que eu nesse acompanhamento que eu fiz aí na prova pelas redes sociais, mas você que viveu lá vai saber logicamente melhor. Primeiro, várias mulheres participando, né? O que é legal, né? Inclusive a Raquel Farcioli, que já ganhou prova de ultradistância aí nos Andes e tal, participando. Muita mulher também correndo uma prova desse tamanho, né? Rapaz, eu já admirava, né, a capacidade das mulheres em longa distância. Quando eu tive uma época da minha vida que fiz corrida de aventura, as mulheres normalmente, à noite principalmente, elas davam banho nos homens, né? E no Bikeman é incrível, cara, assim... Eu falei com várias delas, falei, gente, você vai virar a noite toda sozinha? Você vai subir a Luminosa sozinha? Não vai dormir na Luminosa? Você vai passar não sei aonde sozinha? O final da prova era um lugar extremamente ermo, não tinha, até chegar dentro de São José dos Campos, nós andamos por esses arrozais aí, cara, não tinha nada. E as meninas sozinhas, cara, sozinha, cabeça boa, totalmente seguras, assim, dentro que elas... estavam preparadas para fazer e competindo entre elas. Trocaram de posição várias vezes. O bonito dessa prova também é isso, a dinâmica, né? Você para descansar, está em tal posição, na hora que você acorda, você já está lá para trás e o cara está lá na frente. Aí tu levanta, vai, você passa o cara está parado comendo, você não vê que o cara está comendo, você já não sabe se você passou ou se não passou. E as meninas estavam nessa pegada, cara. Elas chegavam no PC... ou parava para comer em algum lugar e uma marcando a outra, uma saía, a outra já saía atrás. Então, extremamente competitivas e muito seguras, muito seguras. É bonito, muito bacana de ver. Eu não lembro o nome da atleta, que é da terceira colocação, mas já é uma mulher mais velha e tal. Lili, de Belo Horizonte. E eu falei com ela, falei, eu quero um autógrafo seu. Você olha para a Lili na rua, você fala assim, essa senhora não pedala nem daqui até a Soberba. Não tem menor biotipo de ciclista, não tem menor biotipo pequenininha, meio gordinha, mas aqui a cabeça diferenciada demais e competitiva, muito competitiva. Ela tomou um tombo, não se assustou, pegou a bike, estava tudo bem, subiu na bike e foi embora. Quando eu vi, fiquei surpreso. Eu citei a Raquel, porque eu acompanho a Raquel há um tempo já,
principalmente depois dessa vitória nos Andes. Eu até apostava que a Raquel ia chegar nas cabeças lá e nem ficou lá para trás, né? Não entrou nem nesses primeiros colocações. E outro fato curioso, Gustavo, que eu percebi também olhando as imagens da prova, acompanhando, a grande maioria dos atletas, ou talvez a totalidade, não sei, 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais. É isso mesmo? É uma prova para a coroa. Eu acho que quem já experimentou de tudo aí do ciclismo básico, né, do ciclismo de estrada, o mountain bike, começa a querer voar um pouco mais longe e tal, e aí entra para esse mundo de cicloturismo, e aí aparece um bikeman da vida com essa proposta de passar por lugares lindos e parece que não tem estrutura nenhuma, mas é incrível que você se sente seguro durante a prova. Não sei se é por causa da equipe de mídia que fica rodando também, fazendo essas imagens, aí, tirando foto, fazendo vídeo, que ajuda também a você se sentir. A equipe tem os Race Angels, que são alguns voluntários que ficam ao longo do percurso de carro, também dando algum suporte. Mas a turma realmente mais velha. Eu não, no mínimo aí, o mais novo que talvez estivesse na prova, parece que era até um francês, cara. Tinha um francês e a menina que ganhou era uma francesa. Também cara de novinha. Talvez aí na casa de uns 30 anos. Mas a maioria 40 para cima, cara. Acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai não diminuindo o ritmo, mas aprendendo a controlar a própria ansiedade. Aí, quando o cara é novo, ele quer atropelar, quer fazer tudo rápido. E quando o cara é mais velho, até no montanhismo, quem faz montanhas, as grandes montanhas, também se fala, você vai ter mais sucesso quando ficar mais velho. Porque o cara novo chega lá, que ele quer arrebentar, quer se atropelar, e na verdade se arrebenta, né? E quando o cara é mais velho, ele vai, não, vamos segurando, vamos Precisa dosando. de muito autoconhecimento para uma prova dessa, você tem que estar muito tranquilo com você mesmo, né? Você não pode ter pressa para nada. Não pode ter pressa para nada. Não, e tem que saber até quando necessário desistir, né? Às vezes quando o cara é novo, chega, não vou, não quero, mas às vezes você está dentro de uma situação que você vou ter que dessa vez aí abandonar e depois a gente toca o barco. Você falou até da estrutura, eu tinha separado essa pergunta também. É uma prova assim, que eu acredito que a inscrição não seja barata, né, por causa de tudo que se envolve uma prova dessa aí, né, 2 dias de suporte aí, até mais de 2 dias, né, porque tem preparação e tudo. A estrutura é boa mesmo, de chegada, de saída, de meio do caminho? Como é que funciona esse apoio para vocês aí? Tudo muito simples, mas tudo muito... Você se sente acolhido pela organização, mas não é... Vamos lá, eu corria Ironman. Ironman é um evento gigantesco, né? Que você tem realmente uma festa enorme, estruturalmente grande demais. Não é isso que você está vendo, vocês estão vendo nos vídeos aí, os pontos de apoio, os staffs que são voluntários. Eles tentam te oferecer o máximo possível para te dar algum conforto ali, um café, um biscoito, algum chocolate quente, alguma coisa para te ajudar. É mais a relação humana, Marcelo, é diferente, é um conceito muito diferente, sabe? Tem muito de desapego, como tem no cicloturismo, de você estar buscando ali mais aquele contato mesmo íntimo, né, com você mesmo, de se conhecer. E a prova está ali. Você sente de alguma maneira que eles estão ali. Entendeu? Por exemplo, se quebrar, sua bike quebrou alguma coisa que não dá para consertar. Tem um carro, vem tipo um carro fechando a prova para te dar carona, ou você tem que acionar, quebrei aqui no meio da luminosa. Aí você tem... Todo mundo que está ali está ciente disso, né? O regulamento é bem claro. Você tem que tentar se virar para sair dali. Estou no meio da luminosa, não vou continuar subindo, eu vou descer para a luminosa e de lá eu vou tentar arrumar um carro para me levar para São José dos Campos. É por tua conta. Você precisa de socorro médico. Tem uma equipe médica profissional contratada pela organização que faz até Rally dos Sertões e tal, uma equipe muito profissional que você pode acionar para atendimento médico. Estou passando mal, estou com alguma indigestão, estou febre, preciso de um médico. Se você estiver no meio do nada, você pode acionar através se tiver sinal de celular, né? Você pode tentar chamar pelo celular. Se não der, o negócio está feio mesmo, é botão de emergência do localizador. Apertou o botão... Nesse caso, se for uma coisa grave, eles vão lá te resgatar. Aí te tira da prova. Mas eu já melhorei. Não, você apertou o botão,
agora você está fora, não tem mais volta. Porque aí vai contra o ser autossuficiente, né? Que é uma das regras dessa prova aí. Não, cara, as imagens... Assim, a Raquel aí, a Raquel Farcioli que eu comentei aí. Pelo que eu percebi, as pessoas que abandonaram, todas elas conseguiram se safar bem, resolveram os problemas. Eu vi o organizador da prova falando por telefone com o cara do monociclo, que ele estava no meio lá de um lugar que o monociclo quebrou, e ele dando as dicas para ele, desce para tal lugar, vai para tal lugar que lá a gente te resgata, ou então de lá você consegue uma carona. E ele se desenrolou e foi embora. Então, assim, é bem diferente de tudo que eu já tinha participado, né, em matéria de competição, bem diferente. Gustavo, você falou aí, você e o Leandro estão treinando desde do ano passado, aí, do fim do ano. Quando você decidiu, falou, cara, olhou lá, inscrição, que a gente olha, vê as fotos, vê os vídeos, pá, será que isso aqui dá para mim? Ou, pô, você vê alguma coisa falando, eu quero fazer isso aqui. Aí você decidiu fazer em dupla e começou a treinar com o Leandro. Como é que tem que ser um treinamento para poder participar de uma prova dessa, né? É diferente, por exemplo, você vai correr uma prova de mountain bike, que são 20, 30 quilômetros, é uma coisa. Você vai correr uma prova de road, que vai ser encarar 200 quilômetros no dia, só de asfalto, é um treinamento. Agora, para encarar uma prova autossuficiente, com uma longa distância, levando peso, como é que vocês treinaram? Como é que você recomendaria para quem quiser repetir esse feito aí? Se a pessoa já tiver uma boa experiência em longa distância, já pedalou, já fez coisa de longa distância, fica mais fácil. Se não, precisa realmente de um treinador para poder orientar esse ganho de volume semanal. Na verdade, não adianta um treino, então eu hoje vou pedalar 400 quilômetros. E aí vou ficar morto, vou ficar 3 semanas sem treinar. Não, não é assim. É a constância, o volume de treino semanal, o acúmulo daqueles treinos e o acúmulo da altimetria. Né? Então, não é só a distância. A gente treinava com a altimetria para poder ir galgando ganho de força, resistência, né? Adaptação com a bike pesada e tudo mais. Só que no dia a dia você não treina com a bike carregada. No dia a dia eram treinos de ciclismo, de estrada ou de mountain bike. E uma vez por mês, eu e o Leandro planejávamos um treino de longa distância, aí sim com as bikes no padrão da prova. Esse treino de longa distância, ele foi sendo aumentado de quilometragem, assim, o nível de dificuldade foi sendo aumentado para que a gente pudesse se aproximar, mas nunca chegamos a pedalar 500 quilômetros. O máximo que nós fizemos foram 360 quilômetros em 2 dias seguidos, com a bike equipada. Então, um treinador especializado, no caso o Anderson Abrantes, que é um cara sensacional em matéria de conhecimento de provas de ultradistância, ele foi orientando a gente nos treinos semanais. A planilha de treino tinha uns treinos igual treino de ciclismo normal, treinos de força, treinos intervalados, treinos de resistência, né? Treinos com altimetria. Eu quero que você pedale 6 horas com 3.000 de altimetria no sábado. Então, a gente seguia aquilo ali. A alimentação, tem que estar se alimentando muito bem, o desgaste é muito grande nos treinamentos, né? Eu tive acompanhamento de fisioterapeuta também, porque machuca, o corpo fica machucado, verdade é essa, porque muitas horas em cima da bicicleta, a cervical sente, às vezes algum outro músculo específico sente. Então, a fisioterapia assim, uma vez a cada 15 dias, pelo menos, né, eu ia ou na Aline, ou no Rodrigo e tal, para eles me darem uma desempenada. E aí, é isso aí, cara. Não é pouco, não. O cara tem que... Tem que dedicar, né? Não dá para chegar semana que vem vou correr o Bike Man aí, tem que se dedicar. Não vai dar certo, não. Uma coisa legal, eu acompanhei alguns dos treinos de vocês, que vocês acabaram até conhecendo melhor a nossa região, né? Vocês miravam lá, criavam um trajeto aqui, tem que dar 250 quilômetros. Vocês miravam lá do mapa lá e vocês acabaram conhecendo aí locais aqui da nossa região aí, não só do estado do Rio, mas chegou a atravessar uma beiradinha de Minas, voltavam. Isso é uma experiência legal também, né? Eu acho fundamental, porque nessa de você montar percurso para você treinar, porque você sai da zona de conforto, né? Em Teresópolis a gente conhece todos os caminhos já, a gente andou tudo. Mas quando você vai pedalar 170, 180, 200 quilômetros e tudo mais, e você planeja uma rota nos aplicativos de navegação, e você tem que confiar na navegação. E aí era o que ia acontecer na prova, né? Eu tinha um percurso que estava no computador da bicicleta,
e que eu tinha que saber ler aquele percurso, porque é igual ler um GPS de carro. Quem não está acostumado a ver dirigir olhando o GPS do carro, às vezes se enrola também. E o GPS da bicicleta é a mesma coisa. E ver a parte gráfica do GPS, às vezes ele mostrava uma coisa, parecia que era outra. Então, tudo isso foi treinamento. Treinar navegação foi muito legal a gente poder fazer essas rotas longas, onde eu jogava aquele arquivo ali e eu ia seguindo aquilo e aprendemos vários macetes ali ao longo dos treinamentos, né, de navegação. Gustavo, você já fez diversos esportes diferentes e eu acho que quem conhece o Gustavo, que se fala desse esporte aí particular, logicamente vai se lembrar do Ironman, que é um tipo de competição que não é para qualquer um também. Agora você entrou nessa brincadeira nova aí, que é duríssima, né? Ser ultraciclismo. Agora, o que é mais difícil, Ironman ou Bikeman? O Bikeman é mais difícil, cara. Porque, assim, a questão da falta de apoio é fundamental para a sua performance. Você tem que se virar. O Ironman, com toda a sua história, com toda a sua dificuldade, né, de ser uma prova de 3 modalidades, com 3.800 de natação, 180 de ciclismo, correr uma maratona depois disso, você tem uma super estrutura para te ajudar. A família, apesar, pode ir acompanhando, né? Não pode interferir, né, no caso da Ironman, mas pode ir junto. Você tem contato com pessoas, com o mundo, né? A gente nessa prova da Bikeman, você fica muito isolado por muitas horas, muito sozinho. A turma que faz solo, então, com certeza sentiu isso muito mais do que a gente. E você tem que se planejar muito bem, você não pode dar um mole com a alimentação. Você tem, dentro da tua preparação, você tem que estudar muito bem o percurso. Você tem que entrar no mapa lá da prova, né, através dos aplicativos de navegação, e ver, cara, daqui. Eu fiz uma tabela. Ó, quilômetro tal, tem tal lugar para parar. Daqui, entendeu? A cada, eu sabia mais ou menos a distância de um ponto a outro onde a gente ia arrumar apoio para comer. Ou então ia ter uma cidadezinha que talvez a gente pudesse parar. Então, tudo isso dificulta muito a prova, você ficar sem essa verdadeira sensação que tem um monte de gente te ajudando ali. Você vai chegar no ponto ali, tem Gatorade, tem Coca-Cola, tem bisnaguinha, tem gel, tem banana. Você chega na birosca da tia lá, não tem nada. E você olha lá, tem mal um ovo cozido, se tiver. Nós andamos um trecho lá que eu falei, cara, não tem o que comer. Aí tem a Casa da Pamonha ali na curva ali em Joanópolis, vamos até a Casa da Pamonha. Doido para comer um negócio salgado. Cheguei lá, o cara tinha acabado de tirar uma broa de milho, doce, uma delícia, só que não era aquilo que eu queria comer, eu precisava comer comida salgada. E aí nós fomos conseguir comida 50 km para frente. Então isso dificulta muito. O Bikeman é mais difícil que o Ironman. Gustavo, para a gente encerrar aqui, eu acompanhando a sua prova lá com o Leandro, e no finalzinho lá, quando vocês concluíram a prova, você fala uma frase que eu acho que foi marcante, que eu achei interessante, que você falou que você subiu de nível. Uhum. E eu acredito que aí o mosquitinho do ultraciclismo tenha picado você aí. O que você pretende já quer continuar nesse ranking? Já tem uma nova ideia aí para competir? Já tem um monte de gente perguntando se eu vou para o 1000, né? Que é agora em outubro, lá no Rio Grande do Sul, né? O Bikeman de 1000, mas eu não vou ainda não. Eu, assim como no Ironman, em corrida de aventura, eu acho que a gente tem um processo, tem uma necessidade de amadurecimento dentro do esporte, né? Eu senti assim, se eu tivesse feito a prova em 55 horas, talvez eu tivesse chegado mais inteiro. Como a gente fez uma performance muito, muito melhor do que a gente imaginava, eu imaginando que eu tivesse que pedalar no dia seguinte, eu não daria conta de pedalar no dia seguinte. Minhas pernas estavam inchadas demais, eu estava num nível de fadiga que não dava para continuar. Então isso é amadurecimento no esporte. O corpo da gente precisa de mais tempo, o meu precisa pelo menos. Então meu projeto é para o ano que vem fazer o Bikeman de 500 lá na Serra Geral, né, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí sobe a Serra do Rio do Rastro, vai em direção aos canyons. Lá o desafio maior é que o terreno não é tão bom quanto aqui. A altimetria é um pouquinho menor, são 8.500 lá, só que a dificuldade de terreno é muito grande e costuma chover, né? Então, você pedalar várias horas com o corpo molhado e tal, é uma coisa desafiadora. E então agora estou dando um refresco, deixando a carcaça
voltar para o normal, recuperar as energias e provavelmente começar a treinar no segundo semestre para correr em março do ano que vem lá na Serra Geral. Que aí tá até pela distância, né? Já é uma outra estrutura, né? Sair daqui para o Rio Grande do Sul, aí se for de carro, olha o tempo que você vai passar dirigindo. Se for de avião, tem um gasto para despachar a bike, que aliás é uma das piores coisas para fazer viajar de bicicleta, é ficar despachando bike em aeroporto. Então a logística muda tudo, né? Muda. Essa foi fácil, que a gente foi de carro, voltou de carro, 3, 4 horas de viagem, foi tranquilo. Mas lá para o sul realmente vai precisar de uma organização maior. Agora, fechando de verdade, eu falei que estava fechando, mas mais uma pergunta aqui para fechar, que não tem nada a ver com a prova, mas já que o Gustavo está aqui, vamos finalizar falando de Teresópolis, da Rota Serra Verde. O Gustavo já esteve aqui para falar da nossa rota de cicloturismo aqui de Teresópolis. Gustavo, mais um ano fechou aí, né? A rota trabalhando para se estruturar cada vez mais. Então, acredito que seja até um caminho para o cara que quer fazer um Biking Man aí. A nossa rota de cicloturismo conecta Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro, e também tem um ramalzinho Petrópolis. É uma opção para quem quiser treinar, né? Porque tem uma altimetria grande. Muito grande. Tem ladeira de todo tipo, tem trilha, tem asfalto. Então, fala um pouquinho da Rota Serra Verde aí para quem não conhece, para quem até quiser treinar para Biking Man. Eu aproveitei lá o contato com a turma para divulgar para caramba, né? A Rota Serra Verde, botei lá os links do nosso site, do nosso Instagram também. Algumas pessoas interessadas de vir até aqui. E nós estamos com um projeto ainda para esse ano de fazer um evento na Rota Serra Verde, né? Vai ser em agosto, 3 dias aí A gente quer aglomerar o maior número possível de cicloturistas no mesmo final de semana, para a gente ajudar a divulgação da rota, que esse ano já começou bem mais forte que o ano passado. E muitas pessoas se interessaram em vir e explorar a rota. E é um sucesso total. A Rota Serra Verde, a gente, cada ano que passa, consegue aprimorar mais a marcação, né? Esse ano entraram novas setas e acredito eu que em breve aí vai estar entre as maiores do Brasil. E para treinamento, assim, eu fiz a rota em um dia, né? Logo no começo, que a gente estava criando, 17 horas para fazer 235 quilômetros. Foi até, e com 4.500 de altimetria, foi até uma das coisas que me deu embasamento para fazer meu planejamento para o primeiro dia do Bike Man. Falei, cara, é mais ou menos aquilo que eu fiz na Rota Serra Verde que eu tenho que encarar no primeiro dia do Bike Man. É um excelente percurso para se treinar. E agora tem outros percursos, como a gente já traçou novos caminhos, né, por causa dos treinamentos do Bike Man, que a gente pode ir anexando a rota e tal. Então, quem tiver a fim de vir para cá, o pessoal quiser treinar aqui com a gente, só chamar que a gente organiza uns treinos aí bem legais. Entra aí no site aí, rotaserraverde.com.br, tá tudo lá, distância, tudo lá. Onde dormir, o que quiser tudo saber. Lá. Com certeza. Bom, Gustavo, obrigado aí, cara, parabéns por mais esse desafio, né, porque, como eu falei no começo, não é para qualquer um, encarar 500 quilômetros em 44 horas... É uma vitória, cara. É verdade. É uma vitória. Tá aí, ó, o site aí do Rota Serra Verde, que é a rota de cicloturismo que começa e termina aqui em Teresópolis. Você que já passou na Praça da Matriz Santa Teresa ali, dê uma olhadinha. Se não olhou, você tá olhando errado para a praça. Tem um totem lá muito bonito lá com a sinalização da Rota Serra Verde. Lá no Soberbo, lá perto do pessoal do Pastel do Caldo de Cana, tem lá a placa de encerramento da rota e está aí com o objetivo de divulgar o cicloturismo e os municípios, né, que tem muito a ganhar com isso. Valeu, Gustavo. Até a próxima aí. Ano que vem vamos falar dessa da Serra Geral aí. E eu acho que ano que vem, quando fizer essa, já vai pensar na de 1000 aí, tem um papo para muito tempo. Esse foi mais um Mochileiro Podcast, 3ª temporada, direto aqui da sede da Diário TV no bairro de Agriões, sempre falando aí de assuntos que tem a ver com a nossa Teresópolis, montanhismo, ciclismo, conservação ambiental e turismo, ou seja, Teresópolis na essência. Até o próximo.